Bom, na sequência do trabalho que envolve o estudo do livro Gênesis, a leitura que nos caberia é do capítulo 3. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 11. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Esse diálogo é um diálogo que abre espaço a uma série de reflexões. O encontro de Deus, o Senhor, o Criador, o Pai, com os elementos. Que elementos? Adão, Eva, serpente. Nesse encontro de personagens, nós observamos uma dinâmica onde cada qual apresenta as suas justificativas em função das escolhas. Escolhas que foram feitas a partir de um estímulo externo que foi acolhido na intimidade de cada qual. A serpente sugere à mulher, a mulher sugere ao homem. E nessa dinâmica de sugestões existe um encontro do estímulo externo e uma quietude, uma recepção interna que permite o acolhimento da proposta. No entanto, no momento da afecção, nós observamos que existe uma tentativa de fuga, de escape, daquela que seria a responsabilidade pessoal, tentando transferir para o estímulo externo a responsabilidade das escolhas efetivadas. Esse é o grande painel que a leitura nos propõe. No entanto, a resposta dada a cada uma das argumentações pelo Senhor, por Deus, Pai, é de tal forma que as justificativas não se aplicam à vivência de cada qual, pois cada um responderá pelas suas ações dentro de um contexto próprio, definindo se existe uma responsabilidade pessoal diante de contexto. A serpente recebe uma trajetória como sendo a sua via de limpeza, definindo causa e efeito, também a mulher e também o homem. Todos os elementos são submetidos a um processo evolutivo que envolve aquilo que nós poderíamos chamar de purificação. Então, essa proposta evolutiva
Essa proposta ela é feita de tal forma que os elementos seriam de viver na terra segundo padrões claros que permitisse a purificação. Nessa purificação, os elementos encontrariam a via ascensional. Essa é a tese fundamental para todos os seres. E surge um componente que é a dor. A dor, ela é comentada em alguns momentos. Dor, surge um elemento trabalho, com o suor do seu corpo, né? Então, todavia, de manutenção do ser e de crescimento evolutivo desse ser, passaria por esses dois elementos. Ainda através da dor e do trabalho, para que o ser pudesse edificar os valores espirituais que todos nós somos candidatos a vivê-los em toda a plenitude. Só que, para viver essas experiências, nós estabelecemos um sistema de interdependência, porque vivemos e interagimos uns com os outros. E o grande desafio da atualidade, como também no passado, e certamente continuará sendo por uma faixa ampla da nossa trajetória, será a capacidade de conviver com as diferenças, entendendo que aquilo que é bom ou aquilo que é a verdade de determinada pessoa não necessariamente se aplica ao meu padrão ou à minha faixa evolutiva. Então, nós observamos esses três elementos: serpente, mulher, homem, expressões diferenciadas, visões diferenciadas. Adão dormia. Eva já tem um padrão de curiosidade tal que busca conhecer e se arrisca. É o padrão da ousadia. Ousadia que é Eva, mãe. Pois só a mãe gera frutos a partir dessa busca contínua. E a serpente como um componente indutor que já conquistou uma série de valores dentro dessa sagacidade, dessa ampliação de consciência, elementos tais que permite uma visão à distância das possibilidades de realização, sem necessariamente querer viver essas experiências. No entanto, a dinâmica evolutiva proposta no texto que nós sabemos que é a lei da vida envolve o processo reencarnatório. Sem reencarnação, nós não consolidamos as conquistas. Sem o testemunho, sem a experiência física, nós não teríamos como fixar esses componentes. Então, é através da reencarnação que mesmo a serpente terá fixado elementos. E a grande proposta é purificação, que envolve evolução. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer alguns comentários que expressavam as nossas dúvidas. Como lidar com as diferenças, como viver os nossos testemunhos dolorosos, as nossas dificuldades, nesse processo que nós sabemos que é evolutivo, com o discernimento, com a medida justa daquilo que seria educativo para nós, como também com aqueles que estão em torno de nós. Às vezes nós colocamos algumas citações aqui, porque é uma passagem que é muito pouco estudada no nosso meio, pouquíssimo estudada, e isso é até comentado, talvez, tá gente, a palavra talvez fique bem definida, talvez até por um preconceito da nossa parte, ao tentarmos falar de uma experiência de Jesus que, num primeiro momento, pode gerar um certo impacto. E como nós tivemos essa oportunidade de estar aqui na condução do trabalho, nós tomamos a liberdade de buscar essa passagem para que nós estudássemos um pouquinho sobre ela e, a partir desse estudo, crescêssemos no entendimento daquela proposta de Jesus. Jesus purifica o tempo. Vocês lembram no comentário da semana passada? Isso ficou no ar, né? Como que fica isso? E o comentário acaba sendo muito ligeiro, a gente não adentra
a proposta e o significado daquela experiência. Então, nós vamos ler a passagem que está em João 2, a partir, na verdade, do versículo 3, tá? Versículo 3. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não passais da casa de meu pai, casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava nele, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Essa é uma passagem que gera um impacto inicial, porque as pessoas veem aqui uma violência no ato de Jesus e interpretam como violência. No meio católico e até mesmo na igreja reformada, nós não temos qualquer dúvida em relação à passagem, porque a passagem é comentada e até nos filmes ela é representada, definindo que foi um fato. Mas no meio espírita a gente fica assim, deve ter sido assim, uma jorrada de palavras. Jesus usou de algum elemento e a gente fica minimizando o quadro, quando a descrição é clara. E ela se encontra nos 4 evangelhos. Se ela se encontra nos 4, descrita de forma tão clara, no mínimo sugere a redação dos 4 que foi fácil, aconteceu. Já é um dado que sustenta a veracidade da situação. Só que a forma como foi trabalhada pelos outros 3 é um pouco mais sucinta, bem objetiva. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. A objetividade de Mateus. 2 versículos, tá? Bem diferente. Aqui nós temos em Marcos também essa mesma objetividade. E fala da expulsão, do derrubar, e, além de tudo, integra um outro componente, e não permitia que ninguém atravessasse o templo. Quer dizer, cortar o templo. Ao invés de circular pelo pátio, seria atravessar para facilitar o trânsito, encurtar caminho. Então, nem isso, porque aqueles que estavam com objetos, conferências, faziam esse caminho. Vamos encurtar. Quer dizer, realmente criavam elementos que facilitassem a vida daqueles que eram cambistas e comerciantes, que compravam e que vendiam. Então, Marcos tem esse elemento a mais. E o Lucas é bem objetivo, mas também fala assim: tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será casa de oração, mas vós a fizeste um covil de salteadores. Então, esse primeiro momento, minha casa será chamada casa de oração. Ficou alguma dúvida na leitura? Não, né? Tranquilo, né? Então, primeiro é a purificação dos templos. Em João, nós fizemos a leitura completa, nós observamos que templo é esse? Nosso.
Um templo que é o templo, que é o nosso corpo, né? A nossa primeira morada. Emmanuel, quando comenta sobre o corpo, que título que ele dá à lição? Templo sublime. Templo sublime. É o título da lição na qual Emmanuel fala sobre a importância do nosso corpo físico. Então, o templo, a purificação do templo, nos remete à condição. Aqui não é o corpo propriamente dito, não. Mas sim o corpo como instrumento regeneratório da nossa evolução. E é no corpo que a personalidade se manifesta, certo? E esse templo deveria ser o quê? Chamado como? Casa de oração. Casa de oração. Então, o templo, corpo, deveria ser considerado casa de oração e não covil de salteadores. Tá certo? Então, nós estamos pensando, são muitos os personagens envolvidos nessa história. Nesse corpo, ou templo, ou casa de oração, nós encontramos um grupo enorme se movimentando. Pessoas que lançam mão de recursos para estabelecer a conexão com o alto, com o Pai, tá? E qual que é a via proposta para trabalhar a ascensão? Os dois trabalhos ali? Não, aqui, do jeito que está lá no templo, não. Comprando, vendendo e cambiando, né? Então, negócios e negócios. E com elementos. Que elementos? Pombas, ovelhas e bois. Se nós observássemos dentro do contexto, né, histórico, o sentido dessa situação, o sentido é claro, objetivo, historicamente falando. Por quê? O que eram feitas? Oferendas que retratassem o pagamento no tempo do peso, né, das culpas, vamos falar assim. O tamanho dos pecados eram proporcionais aos animais. Então, se fosse um pecadão, tinha que ser um boi. Ninguém queria né? dar boi, hein? Eu ia dar escondido. Tinha que ser um boi. Então, para as menores, ovelhas. E pequenas faltas, as pombas seriam suficientes como oferenda. Mas existia ainda a oferenda, a oferta. E as ofertas deviam ser feitas numa moeda já definida, tá? Então, os sacerdotes já tinham definido oferta só em moedas próprias dos judeus, os ciclos. Então, o que precisava? Chegava lá um judeu grego, um judeu que estava lá em Roma, o que tinha era denário ou dracma. Tinha que trocar, gente. E aí havia espaço para os cambiadores, né? E a história. Então tinha que ter o cambista lá para trocar a moeda, tá? E ainda tinha troca, tinha cambista lá. Tinha cambista, mas que ainda cobrava ágio. Diz que Gamaliel ficava contrariado com isso, porque o ágio era muito alto. Então o negócio era um negócio violento. É tanto que em Paulo Estevão, há 2000 anos, e há 2000 anos que... há 2000 anos? Não lembro qual deles, de Emmanuel, que tem os contatos, porque só entrava lá para a banquinha tinha que ter um certo conhecimento, né, com a alta cúpula lá, porque não era qualquer um que punha a banquinha lá, não. Então nós temos nesse contexto um sistema de vida montado, onde os elementos externos assumem uma repercussão e roubam a cena daquilo que deveria ser a proposta da casa de oração. Isso não tem importância, não. Eu faço as coisas atrapalhadas lá, pego um boi e resolvo. Tá certo? Pego um boi, vou lá e fico de bem com o pai. Então era um sistema de troca. Né? Total. Negócio. Vendiam e compravam. Expulsou quem vendia e quem comprava. Como também aqueles que estavam promovendo as facilitações. Facilitando a moeda, né? Vigente. Que moeda que é aceita aqui? E o que eles fazem depois? Pergunta difícil.
Eu acho que eles comiam os bois, sabe? Eles comiam os bois. Eles eram sacrificados. Fazia um sacrifício, né? Né? Aproveitavam. Sabe? Não, é mesmo. É mesmo. Então, nós temos aí um sistema que é um sistema puramente exterior. Exterior, tá certo? Então, Jesus, quando ele entra no templo, e aqui nós temos uma diferença entre os 4 evangelistas. João é quem coloca a experiência como sendo o início do trabalho, da apresentação pública de Jesus. Então, quer dizer, Jesus já chegou incomodando, tá certo? Já chegou incomodando, porque na hora que ele viu aquilo, peraí, gente, o que é isso? O que é isso? Nada disso. É caso de oração. E ele fez o quê? Ele citou lá atrás. Ele citou Isaías, repetiu tudo aquilo que eles conheciam a fundo. Ele estava embasado em tudo aquilo que aqueles que eram os doutores da lei, os sacerdotes, tinham acesso. A lei diz isso, e vocês estão fazendo outra coisa completamente diferente, tendo um sistema de ajuste aos próprios interesses, tá certo? Uma distorção. Só que a gente conforma quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos? Não. E ninguém gostou, Ninguém gostou, né? Vem esse cara aí perturbar a vida, né? E aí, o que acontece? No 18. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isso? De novo, porque só quem era profeta tinha que ter sinal. Tinha que ter sinal. Sem sinal, aí não funcionava. Para qualificar, valorizar a sua ação ou a sua fala. E aí a resposta, Jesus respondeu e disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Como o processo evolutivo daqueles que estavam à frente era todo voltado às questões puramente físicas, eles acharam que Jesus estava falando do templo e contra-argumentaram. Mas como assim? 46 anos. Essa tradução dá a ideia que o templo estava concluído. Não estava, tá? Ele havia sido construído, ele estava sendo construído há 46 anos, mas ele ainda continuou ainda em obras por um tempo. Então não estava fechado, tá? Nesse movimento aí do templo sendo construído, ele sugere a dinâmica do processo. Mas ele deu a resposta dentro daquilo que era a sua mensagem. Como assim, vocês estão achando que esse templo? Mas eu estou falando daquilo que tem a ver com a minha proposta, que é a purificação do templo. Não, aqui é templo, gente, não é porque gasta tempo, tá? Gasta muito tempo para poder evoluir esse templo, tá? Então, esse templo aqui, purificado, era o corpo físico, tá? E aí, depois, quando da crucificação e depois da ressurreição no 3º dia, eles fizeram uma conexão, definindo, né, essa atenção a partir da experiência que havia findado, mostrando que existe uma dinâmica natural. O que mais nós podemos falar? Então, você poderia, se estiver dentro do assunto, é registrado, ele desceu a casa dos mortos, no 3º dia ressuscitou. Esse desceu a casa dos mortos, que significa a casa daqueles que estavam com a consciência ainda adormecida, pode ser por aí? Nós podemos até falar que nesse momento que ele desceu a casa dos mortos, seria o equivalente ao que ele fez quando ele entrou no templo e identificou todos aqueles personagens, com todas as suas dificuldades. Porque no final, ele falou, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então ele conhecia todas as dificuldades do homem, desse homem. Então, quando nós fazemos o abismo, né, de novo, o nós lá, vai no mais profundo do ser, foi isso mesmo que eu fiz. Quando você vai lá no profundo do ser e identifica aqueles personagens todos,
está a nossa E dificuldade. lá nós podemos identificar cada um, né, pessoalmente, nós podemos identificar que nós, muitos de nós, claro, não são todos, né, ainda estamos fazendo aquela barganha no tempo, vendendo, cambiando, fazendo proposta para evitar o trabalho e a dor. Então, se eu pagar tanto, eu vou ficar livre de tal consequência do meu ato. Do lado de fora, né? Do lado de fora, né? Do lado externo. Então, nós fazíamos promessas em outros tempos, né? Atualmente ainda, né? Dentro da própria, falando de mim, né? Da própria intimidade, né? Da própria casa espírita, a gente escrevia lá, eu vendo minha casa, eu dou a chance pro meu marido, como se os espíritos fossem nossos servos. E a doutrina espírita veio para curar espírito e não corpos. Isso. Né? Então essa casa de oração, essa purificação, esse chicote de azorre, muitas vezes é o nosso remorso, que é um próprio chicote de azorre, que não nos deixa assim. Ele nos expulsa, mas muitas vezes nós voltamos. Né? Em geral, nós voltamos. Em geral, voltamos e repetimos. Se abre um pouquinho, o pessoal naquela época, eles aceitaram o que Jesus disse, tocou fundo pela moral hierárquica do mestre. Abre um pouquinho isso aí para nós. Eu vou comentar isso. Pois não, Tem uma passagem de Paulo aqui aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de 2 a 5, acho que vai nos ajudar. Pode ler. Pode ler? Hebreus 10, de 2 a 5. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não fizeste, mas corpo me preparaste. Isso. A reencarnação. Reencarnação. Corpo me preparaste significa isso. Havia, não tem mais elementos externos. É através da responsabilidade no mergulho na carne, através da reencarnação. É corpo, tempo, né? Casa de oração. E a Luiz, deixa eu muito falante, você não posso estar. André Luiz, no mundo maior, ele fala o seguinte: não somos seres milagrosos destinados ao céu de papelão. Somos filhos de Deus, herdeiros, conquistando valores de experiência em experiência, de reencarnação em reencarnação. Sem dúvida. Fala isso. Exatamente. Então, quer dizer, através das reencarnações nós vamos assimilando os valores indispensáveis. Mas vamos voltar aqui dentro da questão da Marlene. Da Marlene? Porque assim, ela perguntou, né? Eles atenderam? Atenderam? Alguém assimilou? Porque a gente colocou todo o trabalho, mas você sempre a palavra amor na purificação. Porque tem a aceitação, tem um convite, tem que fazer um convite. A negação, saber da dor. Tá. E aqueles que aceitaram o convite? Mas aí não teve aceitação, não. Na verdade, aí que é a questão. Aí que é a questão. Não houve. Porque eles pediram um sinal. Eles, na verdade, eles saíram. Mas ali naquele ambiente onde ele atuou, então no ambiente onde ele atuou, onde ele expulsou, onde ele derribou, tá? Onde ele espalhou as moedas, tá? E contra-argumentou, o que é isso? É casa de oração, não ouviu de salteadores, não. O que aconteceu foi que a força moral de Jesus fez com que eles se retirassem mesmo. Eles saíram, tá? Pela força moral e aqui pelo impacto enérgico. Então aqui nós temos a expressão do que é não violência, mas uma energia direcionada no sentido daquilo que era o correto. Da reflexão pessoal. Do correto. E eles sabiam. Eles sabiam. Na hora que ele citou Isaías, não tinha ninguém ali, porque eles estavam apoiados nas escrituras também. E eles se diziam elementos cumpridores da lei. Certo? Então não dava para não aceitar aquilo que ele estava falando.
No entanto, de posse, se eu compuser, peraí, mas que sinal que você dá para poder falar isso? Aí eles questionaram a autoridade de Jesus. Por isso que eu estou falando que não aceitaram, não. Tanto não aceitaram que depois eles ficaram pensando como que eles iam fazer para tirar aquele incômodo da vida deles. Porque Jesus era um incômodo. E quem é esse que está sabendo, está chegando e já está dando as ordens? É, e com autoridade, porque era tudo muito dentro de tudo que eles conheciam. E ele era desconhecido, vamos dizer, para todos aqueles no E momento. mesmo assim, tá? Então a força energética. Então a palavra aqui que fica é uma intervenção repentina e inesperada, tá? Com autoridade. Então agora podemos fazer um movimento agora de colocar os bois, as pombas, as ovelhas, os cambiadores, todos dentro de nós. E o templo deixar de ser o templo externo para ser o nosso templo, entendeu? O nosso automatismo. Ai, gente, é tão mais fácil repetir do que fazer diferente, não é? Não é? É isso. Muito mais fácil repetir do que fazer diferente. É tudo, Adão, Eva, serpente, tudo. Econômico. Porque é automatismo, é o ontem. O ontem que a gente já conhece. O fazer diferente é novo, é o desafio. Porque nós nem sabemos, aí que vem a questão. Será que isso é graça? E aí que vem a proposta. Na interpretação que sai do material e que vai para o simbólico, nós observamos aqui o passarinho que faz a referência. E ele fala o seguinte, que entendendo, né, esses personagens dentro de nós, como a gente caminhar nesse pensamento, todos esses elementos que vivem dentro de nós poderiam ser expressões dos nossos veículos. Então nós sabemos, nós conhecemos o cheiro do churrasco, sabe? Nós sentimos prazeres físicos no tato, uma série de sensações, de emoções, que já foram vividos inúmeras vezes. Então são prazeres que nós conhecemos. Então esses prazeres da personalidade muitas vezes querem definir a condução da nossa vida em detrimento da possibilidade de um novo, que seria a proposta libertadora, uma vida mais sutil, uma vida espiritualizada. Então quando eles passam de expulsar sensações, emoções, até mesmo o mental, quando nós estamos fechados dentro daquele intelectualismo, sabe? Tentando distorcer para entender isso aqui é assim a flor da distorção do mental, tá? Ele conseguiu eliminar sensações, ele conseguiu eliminar o bem concreto, né? Aí surgiu um outro elemento. Então vamos trabalhar num nível maior. Vamos no mental aí. Tá? Então são recursos, estratégias que nós utilizamos para poder ficar naquilo que é do nosso domínio. Porque aquilo que é do nosso domínio, a gente está por cima. É a zona de conforto. Isso eu conheço bem. Eu sei que Só um minutinho, porque o Adriano está ali. Pois não, Adriano. Eu fiquei pensando na proposta de purificação. Tinha mais ou menos na mesma época João Batista também ali no Jordão, perto dos desertos, onde as pessoas iam até ele para buscar o arrependimento, a purificação. E Jesus adentra o próprio coração ali do povo hebreu, que era o templo. Queria que você pudesse nos trabalhar essas duas figuras e essas duas propostas. Aí, nós saímos da condição. Então, vamos ver, o que é purificação? O que era batismo? Perdão. Não, o que significa a palavra batismo? Você remover todos os pecados. Purificação. Não, é purificação. Você tem, batismo é purificação. Então, João Batista fazia que purificação? Que batismo que era dele? Da água, né? Entravam lá, purificavam e saía pronto, não é? Então é a conversão a batismo, né? Oi? Tá. Não, mas aí vamos colocar, pode ser nessa vida, né? Pode ser nessa vida. Eu converto a minha forma de ver
Então eu transformo e posso fazer uma vida nova nessa própria existência física. É isso? Então o batismo de João Batista seria esse, da água, né? E o de Jesus? Do fogo, do Do Espírito, fogo da do renovação. do fogo do Espírito. Então aí ele retoma, dá nome. Ele dá nome. Dá nome, ó gente, esse templo aqui, ó, é casa de oração. E aí nós poderíamos buscar, né, no pensamento divino. O que é oração? É o divino movimento, o espelho da nossa mente, no rumo das esferas superiores para retratar a grandeza. Isso seria certo, esse parêntese. É o Então, seguinte, é outro batismo. durante toda a minha vida, nessa encarnação religiosa, em outras casas interpretativas do Evangelho, houve muito combate por parte dos interpretadores a respeito do prazer. Prazer corporal, físico, né? Físico. Então, eu aprendi desde menina a fazer uma Que nós. Desde menina. desde menina. É que o negócio. Desde menina nós aprendemos no meu tempo, né? Que uns tempo atrás, né? Purificar. Um tempo atrás. Era-nos proibido até passar a mão no corpo, porque é pecado. É proibido ver o corpo nu, porque é pecado. Então, havia passagem dessa impregnação impura do corpo para um relacionamento aberto dentro do casamento ou qualquer relacionamento, há uma barreira muito difícil que atrapalha muitos casamentos. Eu sei que eu tenho de viver no mundo sem ser no mundo, né? E há muitas interpretações que para haver ascese você não pode ter um prazer físico, corporal. Isso traz um nó para muitas cabeças que eu trouxe para a minha cabeça, já consegui definir. Isso aí, sabe? Que sem prazer, ninguém tolera dever. Então, essa... Faz parte da vida, né? Sem prazer, ninguém tolera dever. Né? O dever ainda é uma tolerância, não é ainda uma autonomia. Nós não somos autônomos no dever. Nós ainda estamos fazendo o câmbio lá e as ofertas, né? Então, para mim, talvez para mais alguém aqui, é necessário que nós tenhamos a consciência de que o prazer corporal ainda faz parte da nossa evolução e não uma abstinência imposta. Abstinência imposta, claro que com as suas limitações e dentro do bom senso, porque muitos interpretam a doutrina espírita como uma caçadora, como se todos fossem obrigados a abrir mão para serem abstinentes e não terem abstinência. Então é bom que essa purificação, se for dentro do tema, né? Vocês acham que a gente já não amarrou aqui agora, não complica. Agora judiou de Lá no daqui está fazendo porque, mas vamos lá, vamos tentar refletir sobre isso. Tem que ser feliz no mundo? Tá, vamos tentar refletir sobre isso. Porque a grandeza da doutrina espírita é exatamente essa, né? Ela nos dá a chance de trabalhar todos os assuntos, de penetrar em questões que foram conduzidas de forma tão restritivas, né? Castradoras, a palavra é essa. Então, vamos voltar lá atrás. Qual o objetivo dessa postura? Por que os seres foram educados dessa forma? Então, vamos voltar lá atrás, no paganismo, tá? Então, aí, vamos voltar bonito, tá? Para poder dar conta. Mexeu. Então, nós vamos voltar lá atrás. Claro, 9. Não, antes do 9. Antes do 9. Porque aí nós estamos no politeísmo, numa relação com a divindade que é através do prazer mesmo, né? Numa relação onde o corpo era comercializado para promover o prazer do Deus, tá certo? E os sacerdotes muitas vezes eram colocados como elementos representativos da divindade. Então nós saímos de um movimento de liberalidade total, de abertura e de
vamos falar assim, de focalização. Focalização no corpo como instrumento de prazer e de acesso à condição espiritual, tá? Tanto a valorização das virgens, né? As virgens que precisavam ser doadas ao Deus para aplacar a fúria do Deus lá, que ia garantir a vitória na guerra. Então nós observamos o corpo e o prazer, especialmente o prazer sexual, como um componente fundamental para a manutenção da ordem geral. Então, a melhor, a mais bonita, tá? A que foi preparada, totalmente pura, para aplacar a fúria desse Deus. Mercantilismo, né? Total, tá? Não era nem com ovelha pomba, era então, quer dizer, e dessa forma, e dentro de uma doação que tinha a conotação puramente sexual. Certo? Então nós somos egressos dessa experiência, tá certo? O que acontece no movimento da vida? O movimento é pendular? É tudo e nada? 880? Nós fazemos esse movimento, esse é o movimento da vida, e que a gente projeta aí para o banco que você gosta, então faz isso, né? Nós fazemos tudo e quanto nada. Então, quer dizer, se antes era tudo, nós passamos, gente, está tudo errado. Então, qual que seria a expressão? Só nível corpo. Tá certo? É nada mesmo. E qualquer pessoa que tivesse uma condição de vivência de sensação no corpo, era alguém que estaria vivendo em oposição com a proposta libertadora do reino. Vamos chamar do reino, mas que era um outro reino. Não o reino de Deus proposto por Jesus, mas esse reino material. Como que é o reino lá? Tem quantas virgens esperando? 70 virgens. Olha pra você ver se não tem uma conotação sexual. Então, quer dizer, o sofrimento... Eternamente virgem, né? Eternamente. Não me complica, não. Então, nós observamos esse movimento e que existe, né, essa proposta de algo que possa ser o que? Prazeroso. A proposta de prazer. Tá certo? Existe a contrapartida aí, o sacrifício aqui, não importa o tamanho do sacrifício aqui, mas o prazer é garantido lá. Então nós deslocamos o prazer, nós vamos fazer esse movimento. Nós deslocamos o prazer. Antes ele era totalmente na concretude, agora ele não vai acontecer mais na concretude. Agora o prazer é só na parte espiritual. E nós vamos fazer um movimento, até que nós encontramos uma condição de equilíbrio, para perceber que não é dessa forma, né, tão equivocado, nesse movimento pendular aqui, mas o caminho do meio. Qual que é o caminho do meio? O caminho do meio envolve a validação de tudo aquilo que nós recebemos. Os nossos sentidos, eles existem com um propósito. Então a comida está gostosa, está uma delícia mesmo. Nossa, que perfume delicioso. Então nós vamos percebendo a trajetória dos nossos sentidos como um componente importante. De tarde nós vamos estudar o livro Sinal Verde, na evangelização. O que é esse livro? É um roteiro de vida. Tá? Ensina a ver, ensina a falar. Tá? Então, quer dizer, mostrando que é o uso que você faz e não o sentido ou a função. O tempo todo o nosso trabalho é nesse sentido. Agora, todas as propostas extremistas, todas as propostas fechadas, e aí nós podemos fechar, que são todas mesmo, elas estão fora de um contexto de valorização da diversidade. Porque cada um está num patamar. E Jesus deixou isso claro muitas vezes. Quando ele utilizou a parábola do semeador, o que ele fez? Vamos voltar na parábola do semeador aqui como um instrumento didático para nos auxiliar nessa reflexão? Como que é a proposta da parábola do semeador? Saiu o semeador. A semear, a sua semente. Jogou nas pedras, jogou na terra. Primeiro tem semente. Tem semente, tem semeador. Tem. Primeiro, junto do caminho. Junto, não está no caminho não, né, gente? Junto do caminho. O que aconteceu? Vieram as aves do céu e comeram a semente. O segundo foi as pedras. Pedregais. O que aconteceu?
Sufocado. Sol. Sol queimou. A raiz. Foi sufocado. Não, Sim. Espinhos foram sufocados, né? Sufocados. Depois a terra boa. Primeiro as aves, você esqueceu das aves. Já aqui, Já? ó. Colocou lá. Não. Ah, tá, colocou. É. Porque, ó. Terra Terra boa. O que aconteceu na terra boa? Frutificou. Tudo igual? Não. O que aconteceu? 30, 60 e 100. 30, 60 e 100. Tá? Olha a parábola dos talentos aí. Olha que isso aqui não reflete a diversidade, gente. Jesus não nivelava as pessoas. Eu estou voltando mesmo para a sua resposta. Não nivelava as pessoas. E esclareceu porque ele ensinava por parábola. Ele ensinava por parábola para respeitar a idade evolutiva de cada um. Há uma frase que é Valde, que eu entendi, fala assim: estou no meu posto de poder esperando a minha maturação. Exatamente. E o que é essa maturação? É o amadurecimento psicológico e a abertura da consciência de forma clara para poder apreender o convite. Digerir, mas aprender mesmo. Então, projetou. Então, não é um conhecimento externo, tá? Numa interpretação dessa parábola, nós encontramos que o junto caminho, gente, só que nem notícia, só vou falar que a vida continua, mas isso aí é só, não tem sentido, não entra, porque ele ainda não está nesse caminho ascensional. Casa de oração, bobajada isso. Está lá no paganismo ainda, se a gente fosse buscar historicamente, dentro dessa imaturidade espiritual, tá? Tem essa conexão com o Deus único. Os deuses segundo o interesse, o Deus da guerra, o Deus da caça, o Deus da fertilidade, tá? Então nós vamos buscando, né? Os diversos elementos personificando os nossos anseios, tá? Então ele está lá, junto com a mim. Ouviu falar, mas vem tchum, não quer saber. Então tem uma recusa. Tem uma recusa. Não quer saber disso não. Uma recusa. Esse negócio não é pra mim não, tá? Então as aves surgem como aquele elemento que retira a possibilidade da intervenção da semente. E aproveita de qualquer forma. Mas aí quer dizer, se não dá para o indivíduo, alguém vai ser alimentado. Por isso que Jesus lançava a mensagem. Porque era para a multidão. E a multidão, ela é heterogênea. Quando você perguntou se eles tinham assimilado ou não, né? Ele lançou para uma multidão ali, mas que estava nessa condição aqui ainda, de recurso. Tá? Agora nos pedregais. O que falta nos pedregais? Falta solo, né? Não tem terra. Se não tem terra, não tem raiz. Essa raiz não aprofunda. Tá certo? Então nós poderíamos dizer que são as nossas raízes que nos qualificam para as experiências posteriores, dentro do automatismo, sabe? Então aquilo que a gente já repetiu muitas vezes, as nossas heranças, aquilo que a gente já repetiu muito, e essa é a nossa raiz. Isso eu conheço. É aquilo que é fácil, que se manifesta na nossa reencarnação como tendências. Então você vira e fala assim, não, isso pra mim eu nunca o quê? Nunca peguei num pincel nessa reencarnação. No entanto, eu me surpreendi porque eu fui fazer uma vivência, isso é um quadro maravilhoso. Ah, foi influência espiritual, foi mediúnica. Não, são minhas raízes. Algo que não foi utilizado, mas que reflete o meu ontem. E as construções do hoje, elas são feitas nesse sentido. Eu posso falar assim, não, eu não tenho dom para isso. No entanto, um comentário reflete a minha conquista dentro de determinado assunto, em termos de harmonia, de beleza, tá? Pessoas que, um dia uma pessoa super simples, fez assim, um cartão muito bonito e deu de presente uma pessoa. Aí virou e falou assim, não, porque para homem as cores que você deve dar, branco e verde. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei assim, gente, que sensibilidade, né? Uma pessoa super simples, mas com uma noção estética, tá certo? Uma noção estética
e uma noção até de o que seria adequado dentro das convenções. Aí você vê, isso é demonstra da pessoa. Não é? Então, a história é essa. É raiz, tem raiz nesse sentido. Só que, a semente que caiu para esse grupo, que estava ali representando, porque os terrenos, o que são terrenos? Os terrenos são as criaturas. A gente fala que é o sol dos corações, pode falar que é o plano mental das pessoas, né? Nós podemos falar de dessas formas. Mas são as criaturas. E essas criaturas pedregais, elas não têm solo para poder aprofundar essas raízes. Então, as vivências ainda são pequenas. Então, quando surge o sol, o que é o sol? Dificuldade. Momento da dificuldade, momento de dar o testemunho. E aí o que acontece? Não sustenta. Morre de sede, tá? Não tem suas necessidades básicas sustentadas. Escorrega. Tá bom? Porque não tem raiz. Porque a raiz é que dá essa condição nutritiva para você ir um pouquinho mais. A estrutura. É o que te coloca firme nisso, tá bom? Espinhos. Então, esses aqui do pedregais, então quer dizer, na verdade, eles não têm estrutura. Vamos falar falta de estrutura? Falta de estrutura? Experiência, gostei. Experiência ficou bom. Então, escuta, acha bonito, fica encantado, mas não vai ficar no sistema ainda, porque esse sistema não faz parte do seu registro pessoal. Já aqueles que representam as pessoas, né, ou os terrenos que são os espinhos, essas pessoas, elas poderiam ser, que cresce junto, né? O espinho continua crescendo, continua. Tem piso, tem raiz, tem tudo. Então o espinho continua crescendo. E a sementinha está ali, crescendo junto com os espinhos, tá certo? É uma proposta de renovação, junto com tudo aquilo que é o nosso passado. E dentro dessa proposta de renovação, os espinhos vão crescendo e sufocam a semente, que é aquela condição de renovação. E ao ser sufocada, qual seria a nossa interpretação diante disso? O que é que nos sufoca no nosso dia a dia? Tem piso, mas tanto que dá para... até os espinhos crescem. E a falta de maturidade? Aqui nós poderíamos dizer que seriam aprisionamentos. Tá? Aprisionamentos. Pode ser um entendimento externo, pode ser um entendimento familiar, pode ser... né? Exatamente. São as questões sociais, as leis, os constrangimentos, tá? Aquele que vai te oprimindo. Você até queria, mas é tanta coisa que te prende. Então, é o convencionalismo, são a rigidez de conduta dentro daquilo que eu considero que é a regra, tá? Aquilo que eu fecho, e quando eu fecho ali que eu tenho que tomava banho de camisola, né? Tomava banho de camisola, né? Então era desse jeito, e era isso. Isso é uma regra restritiva, que como um espinho sufoca, não é isso? Então são elementos convencionados a partir de uma crença, tá? E aqui nós vamos colocar a lei. Quando aos 30 anos Leis atrás, humanas, sabe? passar em frente ao centro espírita, a gente dava uma volta de um quarteirão, não tinha passar. Porque o capeta estava lá, esperando a pegar. Leis humanas, tá? Que representam elementos. Aqui tem que ficar bem claro isso, né, gente? Que o problema não é da convenção, não, tá? Tudo que é convencionado tem um sentido de manutenção da ordem, tá certo? Uma coisa é a manutenção da ordem. Outra é a rigidez no cumprimento do sistema de tal forma que não abra espaço à reflexão de possibilidades. A rigidez quebra, né? Oi? A pessoa rígida, ela quebra em determinado momento. Qualquer coisa rígida, né? Ela quebra. A pessoa maleável, ela vai com, né? Exatamente. Na semana passada houve um momento da reunião que eu nem comentei, mas que me veio assim, e agora voltou diante disso aqui, diante desse comentário, que de alguma forma se ajusta.
quando foi falada a questão da fixação nos ensinamentos de determinada pessoa. Aquilo que a pessoa fala vira lei, não vira? Vira lei. Não acontece isso? Não, aqui isso é lei. Então, quando isso se transforma em lei, leis humanas, conduções, então, quantas coisas que a gente disputa, né? Que é feia. Nossa, a gente lembra tanta coisa, né? Lembrei agora é um difícil, mas Crenças familiares, né? não, crenças familiares. E mesmo assim, questionamentos, assim, a partir de frases importantíssimas. Vou contar para vocês que eu lembrei aqui. Ele já está no plano espiritual, mas eu lembro que ele devia me achar custosíssimo. Porque é o Lúcio. O Lúcio estava dando uma aula e era sobre família e sobre o lar. Aí ele virou e falou, né, que o lar era tudo que a gente sabe, né? Que era o nosso primeiro compromisso, que era no lar que a gente tinha que dedicar nossas forças, tudo, né? Vocês não sabem. Aí eu virei para ele e falei assim, ô Lúcio, o que eu faço com o meu diploma de medicina? Então foi na gaveta? Aí ele assustou, porque se era para ficar no lar, então para quê que eu tinha feito aquele movimento e chegado naquela condição? Aí a resposta dele foi quase que essa, sabe, gente? Era mais ou menos colocar na gaveta mesmo. Então, se você vê, está complicado. É complicado. Então, isso poderia ser absorvido, mas isso era uma lei humana. O nosso desafio é administrativo. Não é? A diversidade. Então, e dentro das possibilidades, porque nós temos que fazer o movimento dentro do sistema de conjugação. Tá certo? E essas leis humanas, elas fecham. Então, vamos imaginar que ele fosse uma pessoa com muita autoridade sobre mim. Tá certo? Então, quer dizer, ia para a gaveta mesmo. Mas isso é o quê? Fanatismo. Isso é questão. Isso é fanatismo. Então, só um minutinho que tem outras pessoas. Então, eu trouxe esse exemplo, e é bom a gente trazer exemplos pessoais, mas acho que ele enriquece, porque foi uma coisa tanto tempo atrás, e que na época poderia ter feito um efeito muito negativo. Tá? Então, o cuidado quando nós definimos a partir de interpretações, aquilo que pode gerar uma dificuldade, porque Jesus não fechou, faça assim ou faça de tal forma. E as parábolas tinham esse sentido, do respeito, do não nivelamento das pessoas, porque cada um vai apropriar. E eu virei para ele e disse, não acredito nisso, não, é um absurdo, eu não acredito nisso, porque senão Deus não teria me permitido fazer essa trajetória, porque eu já tinha outros valores dentro de uma crença, né? Que era algo que eu cultivei também dentro de uma ordem. Então, qual que seria o sentido? Só por esporte? Tinha que ter um sentido útil, né? Um sentido útil. Aí, sim, na questão do trabalho. Bom, mas isso tudo foi por causa das leis humanas. Só para tentar fechar o pensamento. Dentro das leis humanas. Essas leis humanas, elas podem ser elementos que constrangem a vida e que sufocam a vida, tá? E nós podemos ficar de tal forma aprisionados que a nossa condição seria aquela. Onde há o encantamento com a proposta, é um encantamento. Você acha que é aquilo sim. Tem um encantamento. Ficou encantado, surge o fanatismo. Surgiu o fanatismo, surge a separatividade, tá? E a separatividade não é proposta evolucional, tá? A nossa proposta é de unificação, porque nós saímos do Pai e vamos voltar para o Pai. Nosso trabalho é de comunhão, tá bom? E normalmente o espinho ele é hirto, né? Ele é seco, duro. Isso. Agora tem um tanto aqui, gente, cara demais. Vocês não vão lá para foi o senhor. Foi o senhor. Mas é porque ela, como é humano, porque são os direitos e deveres. Sem dúvida. E os deveres são bastante. Sim. Estende essa motivo, né? Então, um artigo aqui, só para trazer os deveres. E nessa altura, aquela é só para trazer obrigação para a pessoa. Quando às vezes naquele mesmo pisa fora, puxa, como
terminando o popular anterior, ou sei lá. Sim. É através de um parágrafo único, quer dizer que aqui chama em abertura, Tá certo. que é para calçar. Então é por isso aí que joga a responsabilidade Tá certo. entre o conjunto de famílias. Tá certo. E na própria... Agora, a proposta aqui, sabe? A proposta, quando nós colocamos leis humanas, era muito no sentido daquilo que é reflexo de ponto de vista, tá? Reflexo de ponto de vista, tá? O ponto de vista, ele é um componente que já reflete uma visão da vida. Para determinadas pessoas, esse ponto de vista pode ser algo positivo. Então, houve um momento em que sair de uma promiscuidade foi ganho. Sair da promiscuidade vivendo a abstinência. Num sistema educacional restritivo na carência. Houve sentido, foi necessário, tá certo? Para que as pessoas pudessem conhecer, ainda que de forma coercitiva, tá? Então vamos colocar aqui, ainda que de forma coercitiva, outra forma de viver, tá bom? Mas o desafio é sair desse movimento extremista e chegarmos numa condição mais equilibrada. Teve um aqui. Quem foi aqui? Você. Bom, uma das coisas que eu acho que atrapalha muito a gente germinar é a preguiça, né? Sim. E eu estou tentando encaixar onde ela vai entrar nos três ali, se me ajuda. A preguiça? Ela pode ser... Não, eu acho, não, sabe o que eu ia falar? Que ela pode estar em qualquer uma delas. É verdade. Tá? Menos aqui. Tá? É, porque isso aí é produção. Não, de 100. Aí já é produção. O de 100, menos o de 100, tá, gente? Só o de 100, porque o de 100 deu tudo que tinha, tá? Produziu. Mas a preguiça pode permear todas as condições, tá? E ela é um elemento, preguiça, desânimo, são venenos. São venenos que tiram toda a possibilidade de realização do ser, porque desvitaliza, tá certo? Porque ali no sol, né, quando você não há preguiça, né? Rapidinho. Porque quando a raiz ela entra no mar, mas ele não tinha terra. Não tinha terra, não tinha onde entrar, não. Aí não tinha. Tá? Aí tinha que fazer um sistema de irrigação. Porque quando ela entra na terra, ela absorve lá, né? Mas aí a nutrição tinha que ser externa, né? Então tinha que buscar fora. Então por isso que eu pensei na preguiça. O buscar fora elementos que pudessem ser nutritivos. Mesmo não tendo raiz. Então, tipo assim, olha, eu estou vivendo, um exemplo, né? Porque nós falamos dos testemunhos, que na hora do testemunho, na hora que a coisa começa a queimar, que aí você está queimando, aí você fala, não, pronto, agora eu não dou conta. É a hora do testemunho. Aí você pode buscar, se você não tem raiz interna, eu vi você fala, ô Beth, reza pra mim. Né? Reza pra mim porque eu não estou dando conta. Isso aí é um movimento, mas você tem que vencer a preguiça para poder até o outro, pedir ajuda, pedir apoio. Tá? É nesse sentido que eu pensei. Tá? Eu quero fazer só voltar um pouquinho na questão das leis humanas, que nós temos que ficar muito atentos, cada um no seu processo evolutivo, quando a gente está delegando poderes para o outro na nossa vida. Né? Então aí vem a calhar com o final que ela coloca ali, para a gente poder estar parando para pensar o que eu estou querendo de fato, até mesmo aqui e agora, nós todos que estamos aqui nesse sábado lindo, com esse sol brilhando, o que eu quero? O que eu estou buscando? Né? Que ponto é esse que eu quero estar me situando? Porque senão nós ainda vamos estar nesse processo de estar delegando para o outro. Né? E aí definir que as leis são as leis internas, né? São as leis internas, porque o comando vem desse mestre, né? Não do mestre interno, e não desse mestre exterior. Tem mais outro aqui. Eu fiquei meio ansioso, porque eu estou com ele que demora no tempo, e está me dando a sensação de que desviou. Mas foi preciso. Pode falar, eu mesmo. Foi preciso. Eu não conhecia esse dentro do movimento pendular, eu não conhecia isso, sai de nada e vai para o futuro, né? Eu achei que ele era assim, mais ou menos
São formas de expressão, né? O 880. Então eu posso pensar Extremo. que esse caminho do meio é quando eu estiver mais ou menos no domínio sobre as minhas emoções, e aí eu fico sentido. Também. É uma forma de ver. Eu vou voltar. Mas eu falo para ele ficar tranquilo, para ele não ficar mais ansioso. Não, já respondi. Olha, eu fui lastrado, né? E aí eu fui em manifesto, na questão lá do direito do ouro, né? E aí quando nós entramos no tempo, nós vemos a coisa repetindo dentro de autoridade. No exército tem autoridade Exatamente. e Jesus, né? E outra coisinha é a questão, à medida que eu fui te ouvindo, você me batendo assim, como durante a nossa evolução, nós representamos, quando nós representamos o que fazer, por exemplo, uma cultura diz assim, a Virgem, e o depósito foi colocado na Virgem, quer dizer, eu continuei nos porões da arca, fazendo, desvaldando. E a Virgem tinha uma destinação, ela era representada. E o Da purificação. né? E o contrário de O do hoje, puro. que nós estamos tendo que trabalhar a autoconsciência e a responsabilidade. Isso. Então, essa representação, né, da Virgem como sendo um elemento puro, né, imaculado, né, aquele que não foi atingido por qualquer pecado, como sendo a grande oferta. Então, a parábola das virgens, né, também são componentes, assim, aquelas virgens que propõem a oferta, né. Então, qual é a nossa oferta dentro do sistema evolutivo? É o nosso melhor. E o nosso melhor precisa ser purificado a partir de componentes que nós vimos aqui do trabalho, gastando tempo e esforço, porque sem esses elementos nós não alcançamos. E existe um componente fundamental, que é entre o ensino, entre o ensino e o aproveitamento. Adorei essa frase, tá? Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Do aprendiz. O ensino pode ser ótimo, tá? Excelente, excepcional. Mas, para que aconteça aproveitamento, é que é excelente. Tá? O aproveitamento depende do aprendiz, tá certo? Qual o grau? Então tem as virgens, que são virgens representações, mas tem as loucas, né? Que não se prepararam adequadamente, não fizeram aquilo que cabia a elas no preparo do combustível necessário para que a luz se fizesse. Então todos esses elementos aqui. Então o sufocado ficou, então, o que é o sufocado então? Então são aqueles que estão aprisionados nas questões grupais, tá? Então essa autoridade delegada, tá? Nós colocarmos a referência lá fora, e são pessoas que vão se frustrar. Porque aí na hora que você chegar no plano espiritual, você, e aí, como é que foi? Não, fiz tudo aquilo que fulano me mandou, tudo aquilo que Beltrano me falou, e tudo aquilo que estava dentro das regras. Ah, é? Que bom, né? E o que é que você pensava? Você acreditava nessas coisas? Bem, até que não, mas fiz. Porque o padrão é de coerência interna. Tá? Dentro daquilo que é a nossa possibilidade de vivência. Ele sufocou a personalidade, né? Ele, não. Ele viveu segundo a personalidade, tá? Porque a personalidade é do grupo. Então, estou. Não, às vezes é fraqueza. Porque eu estou. Eu estou nessa vida com determinada expressão. Então, eu sou nesse momento, estou, né? Eu sou espírito, mas estou lenice. Aí carteira de identidade e tal, e uma série de posições na vida. Essa é a minha condição aqui, ó, de terreno e espinheiro, tá? Tem um monte de coisas me sufocando. Demandas, compromissos, regras, expectativas dos outros, tá certo? Tudo isso aqui compõe o meu terreno e espinheiro. Aí eu chego lá e falo assim, nossa, eu fui 10. Tudo aquilo que esperava de mim eu fiz. E o que você esperava de você? Tá? Aí que é a questão. Eu esperava de mim que eu tivesse transformado meu
meu templo em casa de oração. Mas não fiz isso não, fiquei só atendendo o lateral. Periferia. Não, lateral, tá aqui, ó. Mas para o mundo colosso. Olha, aos olhos do mundo é um colosso. Trabalha para matar. Tá? Não aproveita nada. Mas, não aproveita, mas o social aproveita. O social aproveita, tá? Aí são amigos criados, né? Então, aí depois, na hora que eu falo assim, Beth, você reza pra mim? Não, tem que rezar demais, porque Beth vai falar assim, você tem que rezar demais, porque coitado. Tá mal, viu? Então, mais ou menos isso. Tá certo? Deu a ideia, gente? Deu pra repassar? Ficou tranquilo? Posso ir para poder conseguir voltar no templo? E a terra boa, né, gente? Que é aquele terreno fértil que realmente nós vamos conseguir ter frutos. Vai depender da vontade. Mas aí são frutos pessoais, não frutos exteriores como os espinheiros, tá? Os espinheiros, os frutos são exteriores. Na terra boa, ali existe todo o movimento, germinou, tá? Floresceu e frutificou. Frutificou segundo a possibilidade, 30, 60 e 100. Aqui representa a possibilidade de viver já numa faixa de sintonia com as propostas do nosso eu crístico, mas como se a gente tivesse lampejos de contatos com essa casa de oração. De vez em quando a gente dá conta de fazer. Nós sabemos que muitos sabem que a folha do cacto, ela vira espinho para armazenar água. Isso. Vai criando estrutura para poder viver na diversidade. Né? Então, é na adversidade e mostrando que essa diversidade é fundamental. Tem um sentido. Tem um sentido. São 30, 60 e 100. E aquele que vive 100 é aquele que já, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, né? O Cristo que vive em mim, então consegue viver não segundo essas leis transitórias que representam um ponto de vista, ou um ponto mais coletivo, né? Ponto de vista mais coletivo, que visa a harmonia, dentro do sistema mais abrangente. Dentro da purificação aí nós podemos botar para Paulo, examinar tudo, requinte. Exatamente. E aqui nós temos essa plena sintonia com o nosso mestre interno, tá bom? E aqui é como se fosse o aproveitamento máximo desse aprendiz que colocou. Gente, foi uma volta grande, né? Mas você fez igual Moisés. 40 anos do deserto. Os mais velhos morrer e depois o novo. Oi. Vale a pena lembrar que quando fala de humana e lei divina, segundo a pergunta 614 da Bíblia dos Espíritos, todo mundo nos lembra, né? Que a lei divina é eterna, inculpável, perfeita, e o homem só é infeliz quando ela se afasta. Quando se fala de lei humana, a lei humana vem depois do costume. Percebe? A lei do trânsito. Isso, sem dúvida. Então nós vamos trabalhar essa lei dentro de nós. E voltando para o templo, Jesus utiliza uma forma diferenciada para promover a purificação do templo. O jorrag de cordéis, que é o símbolo, que é um objeto, né? É um objeto, é um chicote de cordinhas, né? De cordinhas, para espantar animais, tá certo? Animais que só poderiam ser expulsos, quem se entende de como se conduz o animal, seria o elemento, um instrumento para expulsão. No caso, oi? Não, só cordinha. Jesus era muito bom. Pois é, então, e ainda de cordinha? Cordinha, tá, gente? Então não era uma violência, era um instrumento para espantar. Vamos lá, ó, pra fora. Então, usou esse instrumento. No caso lá das pombas, retirai, olha só, elas seriam retiradas por aqueles que as trouxeram, tá? Então, retirai, tá? Ele não pegou lá e retirou ele próprio. A responsabilidade é de quem trouxe também tirar, tá? Tá certo? Então, nós vamos observando a metodologia utilizada por ele para trabalhar cada um desses componentes que compõem o nosso elenco interno. Um elenco que precisa ser realmente
conduzido para os lugares devidos. Porque no momento da oração, não é hora de estabelecer trocas ou ocupar o nosso plano mental com elementos que ainda refletem o nosso ontem, tá? Em termos de animalidade. Você falou do porão lá da arca, né? É essa animalidade do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, que é o porão da nossa vida mental. É esse primeiro andar aí, esse porão da casa mental, que tem todos esses elementos. E que serão, vamos falar, se acomoda lá, ó. Porque na hora da oração, na hora da projeção, os elementos que estarão no jogo serão poucos. Bom, nós falamos da condição de substituição. Uma substituição seria trocar sensações, emoções, intelectualismo por maturidade espiritual. Não foi isso? Foi. Então nós teríamos de fazer uma escolha. Nos animais, nós teríamos as sensações, tá certo? As sensações mais primitivas. No caso ali das trocas do campista, nós poderíamos até fazer trocas emocionais, tá certo? Já no movimento de questionamento dos doutores da lei ou daqueles que estavam ali justificados pelo contexto, a busca do sinal seria uma condição de não atendimento. Jesus não responde a eles no padrão deles. Jesus dá a resposta deles, no padrão que lhe é próprio do seu ensinamento, porque o ensinamento era de culto. Sem ficar com aquela preocupação de ficar decodificando para poder entender. Não tinha que ficar gastando tempo com isso. Porque isso seria lançar pérolas aos porcos, tá? Então ele deu o ensinamento todo dentro de uma lisura do que era a sua organização. Ele tinha lá, preparado a sua aula, vamos imaginar. E no preparo da aula tinha objetivos específicos. Ele cumpriu os seus objetivos específicos. Era sanear sensações, emoções e esse intelectualismo mais primitivo, para que as pessoas pudessem acessar um outro nível, um outro degrau evolutivo. E nesse degrau, sim, conduzir-se dentro da condição de casa de oração. Tá? Aqui, ele fala o seguinte: os veículos inferiores devem servir ao espírito e não escravizá-lo a seus caprichos, a seus prazeres, às suas loucuras. Mesmo sem violência contra eles, jamais fraquejar nem amolecer, tá? Jamais fraquejar ou amolecer. Por quê? Um instrumento é instrumento, tá? A personalidade lenice é instrumento do Espírito. E como instrumento do Espírito será utilizado para que nós possamos aprender. Tá bom? Ficou? Deu agora, né? Fechou? Ficou alguma dúvida? Com o ato dos apóstolos lá em 8, teve a classificação que Deus não habita em templos construídos pelos nossos homens. Ótimo, exatamente. Porque esses templos construídos pelas mãos dos homens seriam aqueles que refletem a referência da personalidade. A base dos nossos interesses. Entendeu? A referência da personalidade, a personalidade definindo e dando o tom. O tom. Pode ser. Né? Pode. Para alguns, Moisés é a expressão máxima do eu crístico. Porque tudo é relativo. Tá? E nós queríamos correlacionar ao final do nosso estudo a proposta, porque a proposta veio de estudarmos esse tema a partir dos desafios. Até quando, né? Qual a medida da tolerância? Não é? Essa que foi a razão de nós buscarmos da purificação do tempo. Jesus foi tolerante com essa condição? Ou tolerância? Não.
Conforme a descrição, não, né? O quê? Conforme a descrição, não. Porque os otários. Só Lucas que foi mais a menos, né? Lucas. Tolerância enquanto virtude, ele foi tolerante com todos. Exato. Ele foi tolerante com todos. Porque com cada um ele agiu de uma forma. Né? Então houve uma tolerância. Tá? Houve uma tolerância e virtude. Mas nós não sabemos o que é a tolerância e virtude. Então, no capítulo 25 do Pensamento e Vida, era porque nós ficamos muito tempo na parábola do semeador, de fato, aí isso vai ficar assim, só lançado. Mas aí a gente faz alguns registros egípcios. No capítulo 25, Emmanuel, trazendo aquela cartilha, né, que nós estudamos, naquele curso preparatório para reencarnar nos estados pequenos, né? Quando nós estudamos essa cartilha, nós aprendemos o que era tolerância. E ele começa falando que vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Tá? Então, a base de todo o progresso efetivo é a tolerância. Então, a tolerância envolve o suportar. Tem o suportar. E a imagem oferecida é a imagem daquelas peças de uma engrenagem que se suportam para que haja um movimento e a função, a produção aconteça. Então, isso é a base da virtude, a base da virtude. E tem um objetivo, é base de toda conquista efetiva, de todo valor espiritual nobre. E é através dela que nós nos inspiramos para vivermos a fraternidade. Então, quer dizer, tem gente que é espinheiro mesmo, tem gente que é pedregal, tem gente que é boa terra, e tem gente que só está junto do caminho. Não vai chegar uma hora que vai entrar no caminho. Tá? Então, seria essa possibilidade de ver em cada pessoa a sua idade evolutiva. E aceitar, né? E aceitar. E aceitar. Tá? Aceitar o tempo de resposta. E Emmanuel fala o seguinte, que nós não podemos exigir que a pessoa pense pela nossa cabeça. É aqui que ele fala isso. Aqui, ó. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptar-nos, mas olha só, com dignidade, tá, gente? Nós não virar espinheiro lá não, tá? Com dignidade, nós temos que respeitar a nossa dignidade. Isso eu dou conta, isso eu não dou conta. Tá? Dentro da coerência interna. Tá? Com dignidade. Deus não reclama da semente a produção imediata. Então, de novo, vem a questão. Na base da tolerância, o tempo de cada um. A diversidade e o tempo de cada um. Porque entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz? Então, o tempo de cada um. E a verdade e a luz, ela não tem hora marcada para poder ser conquista de cada qual. Não tem hora marcada, não. O tempo, cada um é que sabe do seu. Bom, nas relações, tolerância. De alma para alma, não tenhamos qualquer atitude de violência. Jesus não foi violento, ele foi adequado à expulsão dos elementos. Mas o hack, que tem mais, tá certo? As moedas da gente, o que é isso? Derrubou as moedas mesmo. Tá certo? Tinha que misturar aquele negócio, viu? Então, sem violência. Violência não traz resultados positivos. E mais pra frente, aquele que opta por esse caminho, ele acaba sendo agente do mal. E o mal fica com quem pratica. Tá? Então, aí nós abrimos mão da tolerância e ficamos na intolerância como um agente do mal, gerando prejuízo para nós mesmos. E aí, fala algo dificílimo. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem. Tá? Com serviço incessante no bem. Então, se nós falamos de esquecimento de todo o mal, nós estamos falando do perdão.
Mas é aquela história, eu tenho que lembrar que eu tenho que perdoar. Não é isso, tá? A condição é interna e enquanto isso acontece na nossa intimidade, por fora, nós estamos agindo com todo o bem possível, materializando o bem. Porque se eu deixo de fazer o bem, eu já estou no mal. Tá certo? Então, tolerância é esse movimento interno e externo. E ainda fala o seguinte: não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade. Tá? Não é nada disso. É um trabalho renovador, criando o bem e a harmonia. Criar o bem e a harmonia. Lembrando que em torno de nós existem aqueles que estão nos observando. E existe uma lição, que é a lição de exemplo, como um componente que pode ser apropriado. E ao final, seu tempo acabou, tolerar é refletir o entendimento fraterno. E o perdão será sempre profilaxia segura. Olha só a receita final aqui, ó. Profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Tá? Deu para ficar a ideia do que é tolerância, gente? Então, tolerância é perdoar, agir no bem, esquecer o mal, ter dignidade, não ter violência e entender que toda essa postura é profilaxia para a nossa condição de equilíbrio interno, saúde, paz, renovação e segurança. Aí fica purificado o nosso tempo, preparado para viver no terreno da oração. Deu, né, gente? O tempo acabou? Caiu minha ficha agora. Foi. Você deu uma receita para regeneração. É, mas é isso mesmo. É o que nos Regeneração, avós. acho que exatamente. Sem dúvida. Entendeu? Viver exatamente nessa condição aí, né? De paz, saúde, renovação e qualquer outra. Renovação e segurança. A insegurança está vigorando, ainda que ela até ficou, né, fora. Mas a segurança aí como um componente fundamental. Aqueles que eu não quero falar, vocês me desculpem, tá, gente? Não é? Às vezes ficam difíceis, tá? E nós vamos nos preparar para o encerramento do nosso trabalho. Agradeço a vocês o apoio, a ajuda, a contribuição durante todo o trabalho, com os comentários, com as citações. E agora vamos juntos para agradecer a especialidade amiga que nos permitiu estarmos aqui nessa manhã. Você se para até. Querido amigo Jesus, no momento que interrompemos o nosso trabalho, nós fazemos com muita gratidão por tudo aquilo que foi recolhido por cada um, para buscar